Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver mais um critério de convergência. Esse critério que é muito importante, a gente já usava um critério semelhante a esse lá no cálculo 1 para ajudar a gente no cálculo de limites e aqui para limite de sequências ele também vai nos ajudar bastante, que a gente vai nomear ele aqui como critério do limite zero. Então, quer ver como é que a gente prova esse resultado e como é que a gente pode aplicá-lo? Então, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, mas eu também começo pedindo aí seu apoio, que você possa deixar o like nesse vídeo aí. Também se inscrever caso ainda não seja inscrito. Professor, mas por que eu vou deixar like no vídeo? Eu vou perder tempo, eu já estou assistindo aqui com o celular na tela cheia, eu vou ter que desmaximizar. Mas olha, quando você faz isso, você está fortalecendo o projeto, isso vai fazer com que você tenha um site que no futuro forneça questões para você, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais material a seu acesso para estudar. Então, por isso que é importante esse seu apoio, tá bom? Então, olha só. Então, o que diz o critério do limite zero, professor? Bem, é o seguinte, eu tenho uma sequência, AN, que o limite dela a gente sabe calcular e é zero, e eu tenho outra sequência que eu sei que ela é limitada, tá certo? Então, quando eu pegar aqui o produto, né, limite de AN vezes BN, isso aqui vai dar igual a zero, tá certo? Então, esse é o critério do limite zero. Uma sequência convergente vezes uma sequência limitada. Então, o limite do produto vai para zero, beleza? Professor, e como é que a gente argumenta isso? E como é que a gente identifica essas sequências? Então, primeiro, né? Vamos ver como é que a gente prova, para a gente relembrar de novo aqui a definição, né, de convergência de limites. Essencialmente, a gente vai aplicar essa definição e rapidamente a gente vai obter que vale esse resultado. Outra coisa que é justamente a dificuldade para a gente aplicar esse método. É a gente estar atento para identificar quem são as sequências AN e BN quando for dado um exemplo para a gente. Beleza? Então, olha só. Bem, então, primeiro vamos dar aqui uma ideia da prova. Então, como é que a gente prova isso? Bem, primeira coisa é o seguinte, eu sei que limite de AN não é zero, então, como limite de AN, quando n vai para mais infinito, isso aqui é zero, o que a definição diz para a gente? Então, dado epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que o módulo de AN menos zero, né, que é o valor do limite, é menor que epsilon se n for maior ou igual do que n0. Beleza? Pronto, aí olha só. O que é que a gente quer provar? Ah, professor, a gente quer provar que o limite de AN vezes BN é zero. Então, vamos analisar esse cara aqui, ó. Vamos analisar o seguinte. AN vezes BN menos zero. Se eu mostrar que isso aqui é menor do que epsilon, menor do que uma constante vezes epsilon, para a partir de um certo n natural, eu estou mostrando que essa sequência converge para zero. Tá certo? Bem, módulo de AN vezes BN menos zero é a mesma coisa que o módulo de AN vezes BN. E aí a gente tem que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então isso aqui também é igual ao módulo de AN vezes o módulo de BN. Pronto. Por quê? Porque BN não é limitada. Então, como BN é limitada, vai existir uma constante, né? Então, desde que BN é limitada, existe uma constante positiva, tal que o módulo de Bn é menor ou igual a C para todo n pertencente aos naturais. É isso que quer dizer Bn ser limitada. Então, daí, ó,
a gente tira o quê? A gente tira aqui o módulo de AN vezes BN menos 0, voltando para cá. Ó. Isso é menor, primeiro, porque eu vou usar essa aqui, ó. Observe que o que eu tenho aqui é módulo de AN menor do que epsilon, não é? Que AN menos 0 é módulo de AN. Então eu vou majorar, né, por cima, módulo de AN por epsilon. Então aqui vai ficar epsilon e BN é menor ou igual que C. Só que isso aqui só vale o quê? Para todo N maior ou igual que N0, porque é quando vale a desigualdade para o AN. Tá joia? Pronto. Quando a gente mostra na definição de limite, talvez eu não tenha feito esse comentário para vocês, mas aproveito para fazer nesse momento. O importante, quando a gente vai mostrar aqui na definição, é que o que apareça aqui seja uma constante vezes epsilon, ou na verdade alguma coisa que dependa de epsilon de forma constante. Tá certo? O que não pode aparecer seria assim, ó, epsilon C mais 1. Porque esse mais 1 é uma coisa fixada, entendeu? Agora esse epsilon aqui, epsilon vezes uma constante, também é tão pequeno quanto a gente queira. Tá certo? Então, sempre que a gente mostrar dessa maneira, a gente está mostrando a convergência. Então, mostrando que o limite de AN vezes BN, isso aqui é igual a zero quando N vai para mais infinito. Beleza? Então, provamos aqui com esse critério zero. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários. Mas vamos ver agora um exemplo. Como é que a gente aplica isso, professor? Vamos ver. Bem, então, estou trazendo aqui esse exemplo para vocês. Né? Ele diz o seguinte, ó, o limite de 1 sobre n vezes seno de nπ mais 3. Assim como lá no cálculo 1, né, a primeira tentativa sempre vai ser a gente tentar substituir o valor do limite lá na variável. Ou seja, se eu substituir n por infinito aqui, o que é que acontece? Né? Qual é o comportamento da minha sequência? Tá certo? Aí, olha só. Então, como é que a gente poderia pensar? E aí, lembra que eu falei na aula de propriedades algébricas, né? Eu disse, olha, as propriedades algébricas são assim. A gente usa ela. Se as sequências convergirem depois que a gente usar, então é porque a gente pode usar. Né? Então, meio que a gente usa, sem saber se realmente pode usar. Se funcionar, então beleza, é porque podia usar mesmo. Se as sequências não forem convergentes, então é porque a gente não poderia usar. Então, até para reforçar esse entendimento. Então, por exemplo, eu poderia pensar, eu tenho um produto aqui, então eu vou pensar o seguinte, eu vou calcular o limite desse vezes o limite desse. Seria uma forma de pensar. Né? O limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito, a gente sabe que é zero. Agora, quando eu faço n ir para mais infinito aqui dentro, o argumento do seno iria para mais infinito, ou seja, isso ia ficar uma sequência que ficaria oscilando, né, indefinidamente ali. Então, não iria convergir, né, quando eu fizesse n para mais infinito. Então, ou seja, aqui eu não poderia aplicar que o limite do produto é o produto dos limites, tá bom? Beleza, então não posso usar isso, professor. E uma outra coisa também que eu queria reforçar também da aula de propriedades algébricas, né? Você diz, professor, mas você botou o limite aqui dentro do argumento do seno. E pode, aí pode, né? Porque é aquela propriedade que eu coloquei para vocês. Se você tem uma função externa que é contínua, que é o caso do seno, que é uma função contínua, então o limite ele entra dentro do argumento da função. Tá certo? Então também para reforçar como é que a gente pensa essas propriedades algébricas para que vocês não tenham dificuldades. Beleza, então não funcionou. Aí olha só, pessoal, sempre que a gente estiver trabalhando com limites de sequência que estiver envolvendo seno e ou cosseno, né, seno ou cosseno, em geral, a gente vai usar esse critério. Por quê, professor? Porque a gente sabe que a função seno e a função cosseno, elas são funções limitadas. Então, a gente tem que o módulo de seno de nπ mais 3, isso aqui é sempre menor ou igual a 1. Lembra o gráfico do seno? Se a gente for olhar o gráfico do seno de 0 é 0, né? E seno de π sobre 2 é 1. Então, o gráfico do seno ele fica fazendo isso, né? Ó, aqui variando de 1 até o menos 1. Então, ele fica sempre dentro dessa faixa. O cosseno é uma coisa semelhante, só que ele começa daqui de cima. Né? No 0 ele vale 1, mas ele fica oscilando da mesma forma nessa faixa, entre menos 1 e 1. Então,
Sempre que a gente estiver trabalhando com sequências envolvendo seno e cosseno, muito provavelmente a gente vai usar esse critério aqui, beleza? Pronto, então eu tenho que essa sequência aqui ela é limitada. Então a gente resolve, né? Temos que isso aqui vale para todo n pertencente aos naturais. E o limite, quando n vai para mais infinito de 1 sobre n, isso aqui é zero. Então, pelo critério do limite zero, a gente tem que o limite, quando n vai para mais infinito, de 1 sobre n seno de nπ mais 3, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Aí, por exemplo, você diz, meu professor quer que eu cite tudo que eu estou usando, né? Nesse caso aqui, critério do limite zero. Mas ele não usou esse nome não, professor. E agora, o que é que eu faço? Aí você faz o seguinte, ó. Essa nomenclatura que eu estou usando nessa parte dos critérios, para dar o nome aos critérios, eu estou tirando, tô igual a Cebolinha. Estou tirando do livro do professor Marivaldo, tá certo? Então você pode citar, ou então pelo menos falar para ele, ó, professor, lá no início, todos os critérios eu estou nomeando segundo o livro do professor Marivaldo, que ele é um professor aqui da UFPB, né? Ele tem um livro, inclusive eu vou até disponibilizar, como o livro dele é aberto, né? Ele disponibiliza no site dele, mas para facilitar, eu vou colocar o link lá né, direcionando para vocês baixarem o livro caso desejem, aqui também no meu site, tá bom? Então eu vou deixar um linkzinho e vocês podem baixar caso achem necessário. Eu acho que vale a pena vocês terem esse livro. É um livro muito importante, foi o livro que eu estudei quando eu fiz graduação e ele, para quem conhece o professor Marivaldo, né, sabe o quanto ele é bem cuidadoso na sua escrita. E eu sempre dizia assim, é impressionante como ele retrata no livro a qualidade da aula que ele faz quando ele coloca no quadro. Você vê praticamente o quadro dele ali escrito no livro dele. Então, realmente é um livro que vale muito a pena vocês terem e usarem para estudar e fazer como consulta e também responder os exercícios que tem lá. Beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, podem deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.